Boa noite, tudo bem com vocês? Tô escutando um louvor aqui que fala assim: me refaz. Eu largo a minha vida para seguir a Cristo. Depois eu vou deixar aqui nas playlists o link para esse louvor. Bom, primeiramente, queria me apresentar, sou Carolina, sou cristã, farmacêutica, casada e estou inaugurando aqui esse canal para deixar algumas reflexões que durante as minhas orações Deus tem me trazido bastante de conhecimento, entendimento sobre muitas coisas. E aquilo que Deus fala comigo nos meus devocionais é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. E hoje eu tenho uma reflexão para fazer. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 4, Deus diz a Ezequiel: o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, ou quer deixe de ouvir, ao menos saberão que um profeta esteve no meio dela. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Deus dá mais uma orientação para o profeta, dizendo o seguinte: que antes que ele fosse pregar a nação de Israel, ele falou: filho do homem, come este rolo. Né? O rolo era os papiros antigos que eram enrolados, aonde os escribas realizavam, né? Escreviam as escrituras. Né? Então, filho do homem, come este rolo e depois vá falar à nação. E no verso 3, diz assim: Ezequiel: então comi, e em minha boca era doce como mel. Lendo esse texto, a gente pode perceber que Deus tinha um grande propósito de abençoar a nação de Israel. Né? Apesar que a nação de Israel tinha um coração muito obstinado, endurecido, era um povo rebelde de ouvidos, né? Porém, mesmo assim, Deus não deixou eles sem a instrução. Querendo eles escutar ou não, o Senhor foi ainda mais obstinado e encaminhou Ezequiel para que falasse. Pelo menos se não escutasse, saberiam que o Senhor enviou um profeta para os corrigir e os instruir. Bom, se o povo era obstinado, aqui Deus foi muito mais. Em procurar, em buscar a correção do teu povo, né? Do povo de Deus. Deus é obstinado em nos corrigir, em nos auxiliar. E as suas correções, elas são doces como mel. Como disse Ezequiel, que as palavras que o Senhor enviara a ele a dizer para a nação de Israel eram doces como mel. E aí agora eu vou entrar um pouco na parte farmacêutica que sou. Né? O mel, ele contém açúcar em altas concentrações. E esse açúcar, quando ele é ingerido, ele realiza, através de várias vias bioquímicas, a liberação de endorfinas, que são opioides, né, substâncias endógenas, né, que o nosso próprio organismo produz, que nos dão a sensação de prazer, e também a serotonina, a dopamina,
que são neurotransmissores que nos dão sensação de prazer na parte límbica do cérebro, né? E essa sensação de prazer foi o que Ezequiel sentiu naquele momento com aquelas palavras. Foi doce como mel. E tem muita gente que fala do fel também, né? O fel, ele é a bile, né? Tem o fel e tem o mel. O mel é doce e o fel é amargo, né? O fel, ele é amargo, ele é uma substância que é contida na nossa vesícula biliar. E muitas vezes, quando a gente está com um amargor na boca, a gente fala, eu acho que é o fígado. E é, porque essa vesícula, ela está contida, né, na estrutura do fígado. E ela é muito amarga. E muita gente que tem refluxo gástrico, né, acaba sentindo esse amargor na boca e falando, acho que o fígado, né, não tá legal. Justamente porque as pessoas sabem que esse amargor é o fel produzido no fígado e que fica contido na vesícula biliar. Bom, mas não é isso que Deus diz que é a correção. Ele não fala que é o fel, que é amargo, que é dolorido, que é duro. Não. Ele diz que a correção dele é como mel, né? A gente não consegue compreender muito bem isso, porque, como diz lá em Hebreus, né, 12:11, nem sempre é maravilhoso esse sentimento, né, de prazer, sentir prazer quando nós somos corrigidos, né? Na verdade, nós sentimos, na verdade, um momentâneo sentimento de frustração quando nós somos corrigidos. Mas em Hebreus também diz que logo depois, um pouco mais tarde, né, no instante realmente há algo que é desconfortável, mas depois ele produz sim uma paz, né, uma paz, um prazer. Mas no momento da correção, a maioria das pessoas sentem, na verdade, o fel e não o mel, né? E essa palavra frustração, que está contida, né, em Hebreus 12:11, essa frustração, o que é que a gente sente quando a gente é corrigido, quando a gente é disciplinado, né? A gente sente essa incapacidade de satisfazer ou atingir a exigência daquela pessoa. Então, se a gente se sente incapaz, nossa, eu errei, nossa, de novo, sabe, que chato, nossa, Deus está me corrigindo, nossa, é um sentimento profundo de inadequação, de insuficiência, que você não consegue atingir aquela expectativa, né? Como se, na verdade, a outra pessoa estivesse frustrada com você, que na verdade ela estivesse impondo sobre você uma expectativa que você não conseguiu cumprir. É um sentimento, portanto, que causa dor, né? Ainda mais vindo de Deus, né? Muita gente sente essa questão do desamor momentâneo, a frustração, como se Deus estivesse frustrado, como se nós nos sentimos frustrados porque frustramos a Deus. Nós nos sentimos inadequados porque, na verdade, Deus não nos mostra a nossa inadequação, a nossa insuficiência. E é um sentimento que nos causa muita dor pensar isso, ainda mais quando é Deus que nos fala, que nos ensina, que nos corrige. Nós sentimos tão mal, né? E a dor dessa frustração a gente não quer sentir, então a gente quer fugir. Então a gente fica com medo. E muitas vezes, né, por não desejarmos sentir essa dor, nós evitamos com medo da dor, a correção. Nós endurecemos o coração, né, com medo da frustração, com medo da correção. E então a gente consegue mais ou menos compreender, né, do meu ponto de vista, por que muitos endurecem o coração
e são obstinados à rebeldia e obstinados em não escutar a Deus, como aquele povo de Israel. Eles não estão fugindo de um Deus bom que fala docemente como mel e que faz a gente saborear aquela correção. Não. Mas eles fogem do Deus que eles têm, o conceito de Deus que eles têm, né? Eles só fogem do Deus que lhes causa frustração, que lhes causa dor, que ocorre por alguns instantes realmente esse sentimento. Mas eu vou te contar uma coisa. Não é isso que Deus quer que você sinta quando ele te corrige. Tá? Eu vou te ajudar um pouco a entender como esse sentimento ele é errado e afasta você de Deus, né? Dessa forma, é como o inimigo quer que você pense, mas não é como Deus pensa. Não é isso que ele quer causar em você. E não agrada a Deus você ter esse sentimento, porque ele não é verdadeiro. Vou falar para você o Salmo 139, o verso 4. Vou ligar aqui o louvor, que ele entrou no comercial. O Salmo 139, ele fala assim no verso 4. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Ou seja, é o mesmo que eu dizer para você assim: por mais que você nunca confesse um pecado, você nunca tenha consciência de algo que você fez ou deixou de fazer, Deus ainda assim, ele conhece esse pecado. E você percebe que ele não joga na sua cara? Ele não fica te humilhando, te expondo para as pessoas, não te critica. Tem pecados que a gente cometeu há tantos anos. Você nunca falou sobre Deus, com Deus sobre isso? Você percebeu que ele nunca te criticou, nunca te cobrou? Você ora, ele responde, ele te abençoa. Você acha que você consegue esconder? Se Deus já sabe antes de você falar o que tem no teu coração, você consegue esconder algum pecado não confesso? Algum pensamento? Esconder a tua nudez? Sendo que você nasceu nu e Deus conhece a tua nudez, que é a verdade do teu coração, né? Então, tentar encobrir é apenas você enganar você mesmo, porque a Deus você não engana, não tem como, né? Se for às profundezas, lá ele está, do mar. Se você for aos céus, lá ele está. Ele está em todos os lugares e ele vê tudo. Mas ele não vê para te apontar o dedo, não está contando seus pecados. E também não está sorrateiramente, em silêncio, aguardando você pecar para que venha lhe apontar o dedo. Isso muitas pessoas pensam, né? Que Deus está nos aguardando, só esperando a gente fazer algo errado para falar, olha, tá vendo? Não é essa forma que Deus corrige. Lembra? É como mel, é doce. E já comeu mel? Sabe, né? Então você, no momento da oração, ou diante das pessoas, mas principalmente no momento da oração, você não entrar com o coração sincero, é ruim para você. As suas vestes performáticas não impressionam a Deus, né? Não há nada que você possa dizer, fazer, o teu vocabulário para você maquiar o que você é, porque diante de Deus, por mais que você esteja vestido de vestes de honra, de orgulho, de mentira, Deus ele te vê nu como você é. Então ele não vai se surpreender e também nada que você fizer de bom vai engrandecer, vai deslumbrar os olhos de Deus, né?
Ele não vê aquilo que você mostra ou deixa de mostrar. Se você não mostrar, ele sabe. Se você mostrar, ele também sabe. Ele sabe e ponto. Então, aquilo que você mostra ou deixa de mostrar dele é para ele em oração, aquele assunto que você toca ou aquele assunto que você não toca, ele conhece todos. Então, ele conhece você de fato, quem você é. Aquilo que nem você mesmo tem consciência, né? Sobre você mesmo, ele sabe. E que nem diz lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Fala assim, o salmista: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor é que julga se está certo ou se errado a intenção de um coração. Então eu falei Salmo 139, 23, 24, e depois eu citei Provérbios, né? Então é fácil você ver através desses versículos que o homem, seja qual ele for, ele falou o homem, né? Judeu, gentil, justo, ele não discerne o seu caminho, né? Sozinho. Por isso que é tão importante a gente não ter medo e se achegar a Deus. E aquele que não se achega e não se recebe a correção, não é porque ele não tem pecado, porque todos nós temos. Aquele que não está sendo corrigido é porque não se aproximou para escutar a voz de Deus, porque todos nós temos que ser corrigidos, porque todos pecamos e todos estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, né? Somos salvos pela graça, mas nós temos que ser corrigidos. Aquele que não aceita a correção, se você não aceita a correção do Senhor, quem é que vai te corrigir? Se o Senhor, que é bom, fala com doçura, você tem medo, não se aproxima, quem é que espera que você vá corrigir se os seus caminhos aos seus olhos são bons? Se o único que sonda e julga o coração é Deus, você crê que o ímpio que vai te ajudar, o incrédulo, o mundo vai te ensinar? Não. Na verdade, o mundo quer que você permaneça na sua cegueira, né? Então, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para que Deus venha nos corrigir. E a correção é mel, é cura. Porque sem essa atitude não tem saída para nós. Sem essa atitude de Senhor, sonda meu coração, e logo em seguida que o Senhor falar, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Quando você pedir para ele falar com você, e quando ele falar, eis-me aqui, né? Saiba que Deus não se surpreende com seus pecados não confessados, pois ele não está contando nem aguardando você pecar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Desculpa se ficou um pouco longa, mas tinha muita coisa para falar. E eu oro para que você abra seu coração essa noite. Fale com Deus que você não é perfeito, porque ninguém é, e diga para Ele que você precisa de ensino. Ensino. Peça a Deus que lhe ajude a não se sentir frustrado, humilhado, incapaz, porque nada disso tem a ver com o amor de Deus. O amor e o medo são sentimentos opostos. Não é esse sentimento que o Senhor quer provocar em você quando Ele lhe corrige. Porque nele não há medo, não há frustração, não há sentimento de incapacidade. Ele não pensa isso de você. Mas que você venha sentir prazer na correção, que é doce e produz cura e não dor. Se você não está sentindo esse doce e não está sentindo essa cura, ore, porque é o teu sentimento que está falando mais alto e que está tentando a tua carne te enganar, provocando dor
E como ninguém quer sentir dor, a gente se afasta e nem pergunta para Deus o que é que posso fazer para melhorar. Porque temos a expectativa da dor na resposta. Se você pensa assim, peça para Deus mudar o teu coração. E você vai começar a sentir o cuidado de Deus como uma correção que um bom pai faz para um filho pequeno. Amém? Deus abençoe a todos.